Então, hoje a gente vai falar, gente, sobre feedback, tá? Eu trouxe aqui na aula de hoje, a gente vai falar sobre feedback. Deixa eu pegar aqui os slides. Então, na aula de hoje, a gente vai falar sobre feedback. E feedback, ela é uma ferramenta muito boa para você, para o líder, gerar alta performance. Qual é o papel do bom líder que a gente vem falando aqui, né? O bom líder, e assim, é algo que realmente a pessoa que é líder, ela tem que ter consciência que ela precisa desenvolver, são várias habilidades ali para você desenvolver a liderança. E o papel de um bom líder é ele conseguir o quê? Despertar nos seus liderados, e aí que é o papel difícil, porque como o Ricardo está falando aqui, você tem várias gerações dentro do seu time, que é você conseguir despertar a alta performance, que é você conseguir enxergar as necessidades do seu time, da sua equipe, também entendendo a individualidade de cada um e conseguindo ali potencializar, né, os talentos de cada um. É você conseguir identificar aonde que cada pessoa realmente atua melhor, qual é o tipo de atividade que aquela pessoa faz melhor, quais são seus talentos, para você conseguir potencializar e extrair dessa pessoa o seu melhor lado. Passando também a autorresponsabilidade para os seus liderados. O líder, ele também tem essa questão de ter essa consciência de que ele é o responsável pelos resultados da sua equipe, então a autorresponsabilidade, mas ele também conseguir passar para os seus liderados, né, de que cada um também é responsável pelo resultado do todo. Então, a autorresponsabilidade também tem que ser incutida na cabeça de cada liderado. Então, qual é o papel do bom líder? Primeiro, é identificar, como eu falei, e satisfazer as necessidades dos seus liderados. Entender como que cada um funciona, né? E satisfazer as necessidades para que todos trabalhem, né? De forma com mais, como é que eu vou dizer? Com mais força de vontade, com aquele espírito, né, de pertencimento, naquele clima organizacional que se sente feliz em estar ali. Estimular os seus colaboradores a desenvolver todo o seu potencial. Então, a gente falou aqui, acho que foi na nossa primeira aula, sobre uma das habilidades do líder, é que ele já tem que ser uma pessoa automotivada. E nós temos perfis comportamentais, eu até trouxe para vocês no final, vou falar brevemente, porque não tem como aprofundar muito, porque consegui encaixar aqui na aula de hoje, mas dependendo do perfil comportamental, a pessoa ela já tem essa característica de ser uma pessoa mais automotivada, e tem outros perfis que já não têm muito essa característica de ser uma pessoa automotivada, né? E independente, mesmo aquela pessoa automotivada, vai ter dias que a gente sabe que a pessoa não está motivada, que ela está passando por problemas, que ela não está no seu melhor dia. Isso é normal. Então, o líder, né, o bom líder, ele já tem que ter nele essa característica da automotivação para ele também conseguir estimular os seus colaboradores a desenvolverem todo o seu potencial. Se você coloca como líder uma pessoa que, pelo perfil comportamental dela, ela não é uma pessoa automotivada, pelo contrário, é uma pessoa sempre negativa, pessimista, que só vê o lado ruim das coisas, nossa, vai ser uma péssima pessoa para liderar uma equipe, porque vai ser um peso naquela equipe, vai ser uma nuvem negra, que só vai ficar o quê? Trazendo o lado ruim de cada colaborador, apontando para os defeitos de cada colaborador, competindo com cada colaborador, se sentindo ameaçado quando perceber que tem um colaborador ou tem mais de um colaborador que possa se destacar mais do que ele dentro do escritório. Então, você precisa entender também os perfis adequados para você colocar como uma pessoa para estar liderando, tanto para liderar aquela equipe ou para ser um auxiliar seu também na liderança da equipe com você, como o Ricardo falou, ele tem, né, ele lidera, mas ele tem pessoas abaixo dele que ajudam ele também na liderança. Então, para escolher as pessoas que também vão te ajudar com a liderança, você tem que ter isso em mente. Se a pessoa é uma pessoa automotivada e vai conseguir estimular, né, os colaboradores a também desenvolverem todo o seu potencial. Então, o papel do líder também é aumentar a performance da equipe,
né, para trazer melhores resultados para o escritório, justamente pensando aí em formas e meios de conseguir levar a equipe para um melhor desempenho, né, tanto trazendo todos os mecanismos que eu já trouxe aqui para vocês, né, das reuniões ritualísticas, daquilo que você pode aplicar, trazendo aí os treinamentos dentro da equipe, estipulando metas. Ricardo falou uma coisa aqui bem interessante, né? A gente vem de uma cultura em que a gente mede a produtividade, né, nossa e das pessoas pelo tempo de trabalho. Então, trabalhou, a gente é programado, né, nossa mentalidade, agora está mudando muito em razão do home office, pandemia, você trabalhar no mínimo 8 horas por dia, né? Então, isso é você ser uma pessoa que está ali sendo produtiva para o escritório. Mas não necessariamente a pessoa consegue ser produtiva 8 horas por dia. Então, assim, as coisas estão mudando muito, né? Você mede a performance da sua equipe pelo quê? Pela entrega de resultados, pela entrega dos trabalhos e atingimento das metas, ou pelo tempo que a pessoa passa trabalhando? E aí, com relação a isso, é importante que o líder também consiga perceber o quê? Tem pessoas que funcionam melhor trabalhando de manhã cedo. Tem pessoas que não funcionam bem acordando muito cedo e já começando a trabalhar de manhã cedo. Tem pessoas que funcionam melhor trabalhando a partir da parte da tarde. Tem pessoas que funcionam bem trabalhando a madrugada inteira. E agora a gente está num período de home office. Então, por exemplo, Ricardo, eu tenho que observar se teve uma pessoa que ficou trabalhando a noite inteira. Mas às vezes ele ficou trabalhando a noite inteira porque ele não trabalhou durante o dia. E aí ele tem que te entregar um projeto, tem que te entregar um prazo. A hora que ele utilizou para entregar aquele prazo, e isso é você entregar autonomia para sua equipe, a menos que você tenha reuniões marcadas, que você tenha coisas que aquela pessoa precise cumprir o horário para todos ali da equipe estarem juntos. Mas você entregou ali, a pessoa tem que te entregar, tá com né, o prazo ali que tem que te entregar, ela tem que atingir aquela meta. O horário que ela vai escolher trabalhar, se ela não é, né, um empregado CLT, aí isso tem que ficar, né, nós somos todos advogados, a gente sabe, né, quando é SLT implica em algumas coisas, mas se ele é um associado do escritório, se ele é um sócio, a hora que ele vai escolher trabalhar, o importante é que ele entregue o resultado, o importante é que ele cumpra as metas, e isso é você entregar autonomia para os colaboradores, né, você ficar ali olhando, a pessoa está online, a pessoa está fazendo, a pessoa não está fazendo, entrega, você tem que me entregar o resultado tal data, esse é o resultado da equipe. Se a pessoa vai trabalhar sábado, se vai trabalhar domingo, aí isso é autorresponsabilidade, né? Às vezes a gente sabe, não deu para estamos home office, então não deu para trabalhar na sexta, um monte de pepino estourou aqui na minha casa, tive que receber a pessoa para consertar não sei o quê, não sei mais o quê, não consegui trabalhar na sexta-feira, vou trabalhar o dia inteiro no sábado. Porque eu tenho que entregar o trabalho na segunda-feira, é a minha autorresponsabilidade com a minha equipe, com o escritório. Então, eu não trabalhei na sexta, vou trabalhar no sábado o dia inteiro. Isso é autorresponsabilidade, né? E isso é o quê? A pessoa ser comprometida com o resultado, com atingir metas, independente do dia que ela vai escolher trabalhar, o horário que ela vai trabalhar. Então, acho que isso que a gente também precisa se libertar um pouco dessa mentalidade que a gente tem de que a gente tem que trabalhar de segunda a sexta e cumprir aquele horário direitinho. Não, eu acho que o mais importante é vocês terem em mente, né, as metas que precisam ser atingidas e o resultado que você espera que o seu colaborador te entregue. Isso não quer dizer que tem determinados momentos que você vai precisar contar com ele, que ele esteja presente em determinado horário, que ele esteja disponível para você conseguir falar com ele, porque está rolando aí coisas que você vai precisar falar com ele a hora que você, né, precisar, e ele tem que estar disponível. Agora, quando não é o caso, a pessoa escolhe o horário que ela vai trabalhar, contanto que ela entregue o resultado. Gerar maior motivação, né? Justamente em toda a equipe, e nesse período, inclusive, home office, se torna muito mais desafiador. E nós temos que estar atentos também ao burnout, né? Ao burnout, porque as pessoas estão trancadas em casa e acabam acumulando mais tarefas, tá? Trabalhando até mais tarde, e aí você tem que estar atento com os sintomas, tanto seus quanto dos seus colaboradores, para não gerar burnout. Elevar os resultados do escritório,
justamente com a alta performance da sua equipe. Então, você acaba trazendo maiores resultados para o escritório. Então, uma das artes, né, da liderança é saber dar feedbacks, porque o feedback é uma ferramenta poderosa para você gerar alta performance da sua equipe. Então, uma das artes da liderança é saber dar feedbacks e fazer follow-ups eficientes com os seus colaboradores. Acontece que as pessoas elas já têm um pavor de feedback. Por quê? Porque os feedbacks eles não são bem aplicados pelos líderes. A pessoa, quando fala assim, eu vou te dar um feedback, você já espera assim, lá vem crítica. Vou te dar um feedback. Aí a pessoa já vem apontando imediatamente o lado negativo. Eu vou te dar um feedback, você não deveria fazer isso, 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 ou essa forma como você faz não é boa, não gostei daquilo que você fez. Isso não é feedback, isso é criticar. E isso desestimula a pessoa que está recebendo a crítica. E aí ela não tem um resultado positivo. O feedback é quando você vai o quê? É uma ferramenta que o líder utiliza para mostrar para o colaborador quais estão sendo os resultados dele, né? De acordo com os comportamentos que ele está tendo dentro da equipe. Mas sempre tendo cuidado, porque você quer o quê? Gerar alta performance com o feedback. Tá? Sempre tendo cuidado da forma como você vai fazer esse feedback. E eu trouxe aqui duas formas, né, de se dar feedback para você poder gerar mais alta performance. E quando você dá um feedback, você não pode deixar ele solto. Você depois tem que fazer o follow-up do feedback, né, que você passou para o seu colaborador, para gerar uma transformação, tá? Então, ele sendo bem usado, você consegue transformar os seus colaboradores. É importante que o escritório tenha essa consciência, até para trazer isso como uma cultura dentro do escritório, uma cultura dentro da equipe para se dar feedbacks. Porque quando a gente fala feedback, as pessoas já tremem na base. Ah, eu não gosto de receber feedback porque vem crítica. Sendo bem feito, ele vira uma coisa cultural, tanto do líder dar feedback para os seus colaboradores, quanto também aceitar, receber e se colocar aberto e receptivo para receber feedbacks dos seus liderados. Então, o feedback, sendo bem aplicado, ele aumenta a performance e os resultados dos liderados, ele acelera o aprendizado, tá? E estimula a autorresponsabilidade, que a gente estava falando aqui, e que, inclusive, o Luiz aí comentou, né, a respeito dos jovens. E ele serve para corrigir o que não funciona, o que não está legal, e estimular mudanças de comportamentos para serem substituídos, né? Mudanças de comportamentos para comportamentos mais proativos e eficazes. Então, quais são alguns dos resultados de um feedback bem utilizado? Você acaba encorajando o colaborador a focar no seu aprendizado, diferente quando você faz uma crítica. Quando você faz uma crítica, você desestimula a pessoa e você coloca ela numa posição de defensiva, reativa. Acontece com o seu colaborador, acontece com você e acontece comigo. Ninguém gosta. Quando uma pessoa já chega te apontando, né, o teu lado negativo. Quando uma pessoa já chega te taxando de alguma coisa. Vamos supor, você é um egoísta. Você é uma pessoa desorganizada. Você é uma pessoa que não tem comprometimento. Todo mundo, cada um de nós, quando escuta isso, já é o quê? A primeira coisa que faz é ter uma postura reativa. Você se fecha para qualquer outra coisa que aquela pessoa vai falar depois, né? Então, o feedback, ele não foca, tá, no ser da pessoa. Ele foca no comportamento. E no que aquele comportamento negativo que a pessoa teve gerou de resultado negativo, para que ela, então, reflita sobre esse comportamento e busque mudar esse comportamento por um comportamento mais eficaz. Então, por isso que ele encoraja o colaborador a focar no aprendizado, a refletir sobre aquilo e a aprender a fazer diferente, para ele ter melhores resultados. Então, ele faz com que o colaborador crie mais autoconfiança, um espírito de cooperação com a equipe, com o líder, se motiva mais e busca a melhoria contínua.
Então, aqui eu trouxe uma técnica, tá? Que eu vou apresentar, que é depois o feedback sanduíche. Então, como é que é o feedback transformador? O feedback transformador é aquele que amplia o entendimento da pessoa com relação a alguns aspectos. O que está acontecendo? Então, vamos supor, um colaborador seu, tá? Ele pisou na bola. Você marcou uma reunião, 10 horas da manhã, tá? E aí a pessoa perdeu o horário, dormiu, né? Estamos num ambiente online, você não tem como regular isso, né? E ela não apareceu na reunião. E era uma reunião importante, era uma reunião de alinhamento da equipe, né, para trabalhos que vocês aí fecharam e que vocês vão ter que desenvolver. Então, aconteceu um fato, tá? Então, o feedback, ele vai o quê? Ele vai ser com relação a o que aconteceu, o que está acontecendo. Segundo, por que que isso está acontecendo ou por que que aconteceu? E como que as coisas podem ser feitas de uma maneira melhor. Então, um fato específico aconteceu. Você vai chamar aquela pessoa para conversar e você vai apontar um fato específico. Não é falar que aquela pessoa é descomprometida, mas você não compareceu na reunião de tal dia, tal hora, que era importante. O que que aconteceu? O seu não comparecimento gerou um resultado negativo para a equipe, porque nós dependíamos de você para que então a gente pudesse alinhar os trabalhos. Agora, o que vai acontecer? Nós vamos ter que ter um retrabalho, porque a gente vai ter que se reunir de novo com você para poder te passar as coisas. O que que aconteceu? Por que que isso aconteceu, né? Então, uma das técnicas para você conseguir dar feedback é a técnica do feedback sanduíche. É uma das técnicas. Existem inúmeras técnicas de feedback, mas uma das mais famosas é o feedback sanduíche, que é usada quando o colaborador ou a equipe como um todo, ela tem um bom desempenho, mas ainda tem alguns pontos a serem melhorados. Então, esse feedback ele é constituído de 3 etapas. Sempre um feedback, ele deve começar destacando os pontos positivos da equipe ou da pessoa. Por que isso é importante, gente? Justamente porque é psicológico, o que eu falei lá antes, de todo ser humano, quando ele já começa recebendo uma crítica negativa, ele se fecha para o que vai ser falado depois. Ele se coloca numa atitude reativa. E como que você quer gerar transformação, mudança e alta performance, você deve começar destacando sempre os pontos positivos de qualquer situação, da pessoa, da equipe. E olha, gente, isso que eu estou falando aqui não serve só para ambiente de trabalho, tá? Já vou dar algumas dicas com relação à educação de filhos, com relação a relacionamento, né? É sempre bom você primeiro elogiar a pessoa, dizer o quanto você gosta da pessoa, trazer os pontos positivos da pessoa, para depois você vir falar sobre o que você espera que seja melhorado na relação pai-filho, na relação marido-mulher, namorados, né? Até quando você também está ali tentando fazer uma negociação, né? Você sempre trazer para o outro. Isso são técnicas de persuasão, inclusive, né? Quando você elogia o outro, diz o quanto você admira o trabalho do outro, para depois você vir apontar o que pode ser melhorado. Então, o líder ele deve começar sempre destacando algo positivo. Para o quê? Para mostrar que você reconhece a outra pessoa, que você reconhece o que a pessoa fez de bom. Então, você chama a equipe e fala: olha, gente, vocês estão de parabéns. Isso aqui que nós fizemos, os pontos positivos foi bom, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Tivemos, no geral, um bom resultado. Agora, ao longo desse trabalho, ao longo desse caminho, né, aconteceram algumas coisas. Aí você vai indicar, né, o lado negativo que teve aí ao longo do trabalho. O que precisa ser melhorado, tá? De modo específico, cirúrgico, apontando cada caso, sendo objetivo, para que vocês, então, performem ainda melhor
nos próximos casos, nos próximas questões que vocês tiverem que tratar, tá? E concluindo sempre com palavras de encorajamento, finalizando com palavras de encorajamento para reforçar o quê? A motivação da sua equipe. Mas, gente, estamos de parabéns, todos vocês estão de parabéns, muito obrigada por vocês terem trabalhado junto, com afinco, motivados, engajados nesse projeto. Vamos focar agora em melhorar esses pontos que eu trouxe aqui, para que a gente, então, possa alcançar resultados muito melhores, que eu tenho certeza que com essa equipe, com cada um de vocês, nós seremos capazes. Olha só, você encorajou toda a equipe. E a mesma coisa se for uma única pessoa, tá? E a técnica do feedback corretivo? Ela já é um pouquinho maior. Ela é usada quando, já é ao contrário, quando a pessoa, o colaborador ou a equipe, ela apresentou uma baixa performance ou teve algum problema e você quer pontuar aquele problema. O primeiro você vai, a equipe está indo bem, o colaborador está indo bem, mas você percebeu que tem algumas coisinhas ali, algumas falhas, alguns pontinhos a serem melhorados para ficar ainda melhor. No feedback corretivo, não. Você vai ali para você corrigir um problema, um fato que aconteceu, uma atitude, um comportamento específico que teve e você quer corrigir. Então, como é que você vai fazer isso? Você vai primeiro descrever o fato. E é descrever o fato, o comportamento ou o acontecimento de forma sucinta. Não é já taxando a pessoa como se ela fosse aquilo de uma forma generalizada, né? Como eu dei exemplo aqui, você é descomprometido, né? Você é uma pessoa desatenta. Eu tinha uma sócia de um escritório que ela falava para o advogado, ele é desatento. Você é desatento, você é desatento. Isso desestimula a pessoa. Ele ficava super desestimulado. Né? Até que a gente fez uma análise de perfil comportamental dele, e aí a gente descobriu que, primeiro, o perfil dele era influente. Segundo, ele sofria de déficit de atenção. Então, os trabalhos que ela dava para ele, coitado, ele sempre comia uma palavra, ele comia um negócio, porque o menino sofria de déficit de atenção. Quando ela entendeu isso, a gente começou a dar para ele outros trabalhos que ele se destacava melhor. Então, por exemplo, ela tinha lá uma área dentro do escritório que o advogado que estava encarregado era péssimo de fazer, que era a parte de negociação de dívidas, que tinha que ficar ligando mais para os clientes para fazer essa negociação de dívidas. E o advogado que estava encarregado era péssimo disso, não conseguia fechar um acordo. Enquanto esse menino, que ela botava só para ficar fazendo petição e ficar fazendo pesquisa o dia inteiro, odiava fazer esse trabalho, porque ele, primeiro, era influente, então ele não gostava de ficar o dia inteiro ali sentado fazendo aquilo. E ele tinha já também, como parte do perfil dele, adorava ficar conversando, então ele ia mais para a cozinha ficar conversando com qualquer coisa. E ele tinha déficit de atenção, então ele era uma pessoa, sim, desatenta. Não que não precisasse ser melhorado isso, mas ele já tinha esse problema aí. Então, quando a gente descobriu isso, falei assim, vamos trocar ele de posição, porque eu percebi que ele falava muito bem. Ele tinha o poder da oratória, ele tinha o poder da persuasão, ele se colocava muito bem, né? Então, a gente mudou ele de função e botamos ele para fazer as negociações de dívidas. A partir daí, ele começou a fechar acordos. Ele começou a fechar acordos com a parte contrária. E ela começou o quê? O escritório começou a ganhar mais, porque eles ganhavam um percentual no êxito dos acordos que eles fechavam. E ele estava adorando fazer aquilo. Porque ele continuou fazendo um pouco da parte técnica, mas a maior parte do trabalho dele começou a ser ficar ligando e buscando a realização desses acordos de negociação de dívida. Então, a gente encontrou ali onde ele gostava de ficar, e aí, ao contrário, ela começou até a elogiar o trabalho dele, e a gente percebeu que ele tinha essa questão do déficit de atenção. Então, ao invés de falar que ele era uma pessoa desatenta, a gente falava, ela começou a falar o seguinte, olha só, fulano, o fato de você, né, ser muito como é que ela disse? A gente começou a usar, né? Dele gostar de ficar batendo muito papo, né? Com os colegas do escritório, acabava tirando a atenção necessária dele para que ele pudesse fazer um bom trabalho. Que ele estava indo muito bem na função que ele estava fazendo, a nova função, ela elogiando ele, né? Muito bem. E para ele melhorar ainda mais o desempenho dele e a nota dele, né, a avaliação dele no escritório, ele só precisava ajustar
né, o comportamento na hora dele trabalhar. Aí, o que ele começou a fazer, então, para ele começar a ter atenção? Que ele falou que era o que mantinha ele atento. Ele começou a botar fone de ouvido, e ele disse que música clássica deixava ele mais atento para trabalhar. Então, ele botava fone de ouvido na hora que ele tinha que ficar ali concentrado fazendo petição, com música clássica, e aí isso foi melhorando a atenção dele na hora de estar ali redigindo. Então, são pequenos detalhes que você tem que entender a respeito do colaborador, para na hora que você vá buscar entender o que está acontecendo, né? Não é você um desatento. Assim, olha, poxa, eu percebo que toda vez que você me entrega uma petição para a gente fazer, você sempre vem com muita coisa para ser corrigida. Ou ele, por exemplo, ele perdeu um prazo uma vez, foi isso? Você perdeu esse prazo, né? Nossa, prejudicou muito, eu tive que ligar para o cliente, não sei o quê. Então, ela começou a tratar ele de uma outra forma. E ele veio com isso, né? Veio e falou assim, eu queria saber o que está acontecendo com você. Você não gosta de trabalhar aqui, né? O que está acontecendo com você? Porque eu gosto muito de você, tenho gostado muito do seu trabalho, mas desse jeito não tem como continuar na equipe. Aí ele falou dessa questão, que ele tomava remédio para déficit de atenção, a gente buscou contornar isso, então ela falou assim, então de que forma eu posso te ajudar para a gente ajustar aí, né, o seu comportamento para a gente ter melhores resultados aqui no trabalho. Então, ele mesmo tomou essa consciência, ele foi buscando mudar o comportamento dele e foi vendo formas de que ele poderia ficar mais atento. Aí ele começou a ter uma agenda, onde ele anotava tudo com ela batia com ele, os prazos, porque ele tinha essa questão do déficit de atenção. Então, era uma pessoa que precisava ser um pouquinho mais puxada, tá? Então, você tem que ser específico. Então, aqui um exemplo, né? Descrever um fato. Em vez de você falar para a pessoa, você está sempre atrasado, você sempre chega atrasado, né? Isso é que a gente estava no presencial, né? Você falar para a pessoa, olha, eu notei que na semana passada, nos dias tais e tais e tais, a gente tinha reunião marcada e você chegou atrasado, 30 minutos na reunião. E aí, sem rodeio de você ser específico, né? Eu estou chateado com você, eu estou chateada com você, porque esses seus constantes atrasos à reunião, né, está prejudicando a equipe, prejudica o nosso trabalho, porque a reunião já começou, você chega atrasado, a gente tem que resumir tudo para você, isso atrasa a reunião, né, atrasa, embola o dia de todo mundo e também passa, né, a sensação de que você não está comprometido com a nossa equipe. E aí você perguntar para a pessoa, ajuda ele a identificar as suas falhas, o que está acontecendo? Porque às vezes está acontecendo alguma coisa com a pessoa, né? O que está acontecendo? Para você estar com esses constantes atrasos nos dias das nossas reuniões. E aí você focar no impacto do problema, fazer com que a pessoa perceba o real impacto, né? Que aquele problema, ou seja, o comportamento dela, traz para o escritório, para que ela dê a devida importância à questão, né? Então, os seus constantes atrasos faz com que o quê? Todo mundo da equipe se prejudique, porque quando você chega atrasado, a gente depois tem que resumir toda a reunião para você, isso atrasa quem chegou na hora, né? E ainda desmotiva os demais, porque passa para todo mundo que você não é comprometido com a equipe, e isso gera um mal-estar na equipe como um todo. E a nossa equipe não, a nossa equipe ela tem que andar coesa. Então, a pessoa, ela vai começar a perceber que o comportamento dela está prejudicando a maioria. E aí você vai dar a oportunidade para que essa pessoa traga a solução. A pessoa vai falar o problema dela, o que está acontecendo, e aí você vai perguntar para ela, estimular a iniciativa dela. Aí que você passa a autorresponsabilidade. Né? O que você pode começar a fazer para que isso não se repita? Para que você possa estar sempre na hora marcada nas nossas reuniões. O que você pode começar a fazer? Existe algo, e aí se for algo maior, né? Existe algo que o escritório possa ajudar? Eu tive um cliente, por exemplo, que uma das colaboradoras, ela estava também sempre aérea, começou a ter um período que ela não estava chegando atrasada, e aí ele foi perguntar para ela. E aí ele descobriu que, na verdade, ela estava passando por problemas em família.
E isso estava mexendo com o emocional dela. Então, o psicológico dela começou a ficar muito abalado. Então, ele perguntou para ela, né? O que ele poderia, o que o escritório poderia, se o escritório poderia ajudá-la de alguma forma, que ele poderia dar para ela alguns dias off para ela resolver aquelas questões familiares, né? Ela disse que não precisava, e aí ele ofereceu também ajudar ela pagando terapia para que ela pudesse, ela não estava fazendo, né, acompanhamento psicológico, então pagar a terapia para que ela pudesse lidar com as questões que estavam acontecendo na família dela, mas ainda assim ela estava passando por um problema muito pesado, eu não me lembro direito o que era, que ela pediu demissão. Mas antes disso, ele ofereceu para ela, né? Ele foi buscar entender o que estava acontecendo, falando, né, de algumas coisas que ela, algumas coisas que ela estava fazendo que estava prejudicando o trabalho do escritório, estava prejudicando a equipe. E aí ela veio com esses problemas familiares que estavam abalando o psicológico dela. Então ele perguntou: o que eu posso, o que a gente aqui no escritório pode fazer para te ajudar de alguma forma, né? Então sempre você está ali estimulando que ele traga a solução e quando tiver algo que vocês possam fazer, se colocar à disposição. O que nós podemos fazer? Existe algo que o escritório pode fazer aqui para também te ajudar com relação a isso? E aí você valida no final o feedback com o seu colaborador, confirmar com ele se ele entendeu tudo que vocês conversaram e tudo que vocês trataram nessa conversa. Então vamos supor que ele firmou com você um compromisso de mudança e melhoria. Ele falou que ele não vai mais se atrasar, que ele vai chegar em ponto nas reuniões, tá? Então você fala assim, então ficou entendido que a gente conversou, né? Que o seu comportamento está prejudicando a performance da equipe, né? E que a partir de agora você vai se comprometer a fazer isso, 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 para não se atrasar mais para as nossas reuniões. Ah, sim, ok. Então, daqui a 2 semanas, no dia tal, no horário tal, nós vamos conversar novamente, porque eu quero saber como é que anda aí essa situação e até para fazer uma reavaliação de como que foi, né, o seu comportamento nessas próximas 2 semanas. Então, isso você já vai marcar uma reunião de follow-up com essa pessoa. Ele vai sentir o quê? Tanto ou com essa pessoa ou com a equipe como um todo. Ele vai sentir o quê? Que você está atento à melhoria dele. Então, ele vai buscar a melhoria dele, se for uma pessoa realmente consciente, com alta responsabilidade, vai buscar a melhoria dele, e ele sabe que você está ali comprometido também em ajudar essa pessoa a melhorar e acompanhando para ver se ela realmente, né, vai se esforçar ali para mudar aquele comportamento nocivo, tá? Então você vai marcar no final uma reunião de follow-up para você vir conversar com ela de novo depois. Agora, uma coisa que é importante, o feedback, ele deve ser o quê? Quando que você vai dar um feedback? Imediatamente. Eu falei isso aqui numa das aulas. Aconteceu o fato. Você, no máximo, no dia seguinte, você vai chamar essa pessoa para conversar. Tá? Você vai chamar ela para conversar sobre aquele fato. Não é para você falar vários outros fatos que aconteceram, não. Sobre aquele fato específico. Você vai chamar essa pessoa para conversar. E, claro, isso no ambiente online não vai acontecer, né? Você já chama a pessoa para conversar, você chama ela para conversar com você, numa reunião fechada com você. Num ambiente presencial, nunca chame a atenção da pessoa na frente dos outros, porque isso humilha a pessoa, né? Então, um feedback que você vai chamar a atenção dela, você chama ela para a sua sala, né? Você também não faz uma reunião coletiva online. Você chama aquela pessoa, chegou atrasado na reunião coletiva online. Fulano, depois que acabar a nossa reunião aqui, permanece comigo, porque eu gostaria de trocar umas palavras com você. Tá? Então, você chama a pessoa para conversar só com você depois. O assunto, como eu falei, tem que ser específico, né? Sem rodeios, é direto, sem rodeios, para falar com aquela pessoa sobre aquele assunto. E focar naquilo que é importante. Focar no que é importante. E ser bem direto. Olha, essa sua atitude, sempre lembrando que é um comportamento, não é o que a pessoa é um comportamento. Essa sua atitude, esse seu comportamento, né, está prejudicando. Eu não estou me sentindo à vontade, eu não estou gostando, estou chateado, né? Eu estou chateada com esse seu tipo de comportamento, né, aqui dentro da nossa equipe.
Eu zelo pelo bem-estar da equipe como um todo. Então, você está prejudicando a equipe, o seu comportamento, tá? Esse seu comportamento prejudica a equipe como um todo. Elogiando a pessoa, né? Mas sempre trazendo que aquele comportamento específico trouxe um problema para a equipe. Ao dar o feedback, você não vai comparar a pessoa com outra. Nunca compare um profissional com outro. Ah, porque o fulano de tal não é assim, porque o fulano de tal é mais inteligente que você, porque o fulano de tal entrega. Nunca compare, que as pessoas são diferentes, tá? Nunca compare um profissional com outro. Elogie, oriente e observe mais. Observe para ver se a pessoa realmente vai mudar os seus comportamentos. Um assunto por vez, como eu falei, e sempre em particular. Depois você vai marcar a reunião de follow-up, né? Como eu falei, no final do encontro de feedback. Então, assim, ele vai saber, como eu já disse, que você está comprometido com o seu desenvolvimento e que você espera estar observando as melhoras dele em curto prazo. Também não dá muito tempo, não. Né? 1 semana, 2 semanas, vocês vão voltar a conversar, tá? E que nesse meio tempo ele vai estar sendo observado, você está observando se realmente mudou o comportamento. E você vai fazer o follow-up por meio de perguntas, para ajudar essa pessoa a refletir e aprimorar os processos e os procedimentos, tá? Então, na primeira parte do encontro, você vai o quê? Você vai tratar sobre aquilo que vocês conversaram lá atrás, na reunião de feedback, e você vai perguntar para a pessoa, desde a nossa última reunião, que nós conversamos sobre os seus constantes atrasos, as nossas reuniões coletivas. O que você refletiu? O que você refletiu? Sobre aquilo que você se comprometeu aqui comigo, que você iria fazer. Como é que está o andamento aí das atividades que você se comprometeu a fazer? Você está conseguindo fazer? Você está conseguindo dar conta? Como é que está isso? Tá? E vamos supor que a pessoa firmou com você objetivos. Então, ela firmou com você de te entregar algo em 20 dias, mas você fez uma reunião antes. Você fez uma reunião 15 dias. Então, assim, aquele objetivo que a gente traçou, de você me entregar tal coisa no dia tal. Como é que está a evolução daquilo que você combinou comigo que você ia fazer? Você está evoluindo? Você precisa de ajuda? Está indo tudo ok? Você vai conseguir concluir no prazo que nós combinamos? Tá? E aí, depois, você vai tratar da pessoa sobre planos futuros. Você vai estimular a proatividade dela. Ela vai te falar o que está acontecendo e você vai estimular a proatividade dela. Continue assim, né? Parabéns. Tô feliz com o seu progresso, estou feliz com as suas reflexões que você refletiu. Fico feliz em ouvir aí a respeito do seu progresso. Continue nesse caminho que, com certeza, os resultados serão bem melhor. Estou muito, muito orgulhosa aí da sua evolução. Tá? E aí, você o quê? Quando você traz a pessoa, no final, né, fala assim, ó, posso contar com você, então, aqui na nossa equipe? Posso contar com o seu trabalho? De que nós somos todos um time, você traz a pessoa para se comprometer, vestir a camisa com você, tá? Para atingir as metas a que vocês se comprometeram. Eu trouxe um vídeo aqui para passar para vocês. Sobre feedbacks. A cultura do feedback, quando ela é trazida para dentro de uma empresa. Que está do seu lado, vendo o seu trabalho, conseguir passar para você como é que você poderia ser melhor. Feedback é uma das ferramentas mais importantes para você promover transparência e o crescimento da sua equipe. Lá na Inloco, a gente tem
tem uma cultura de incentivar muito isso entre os membros do time. Não apenas o feedback de líder para liderado, como também o caminho contrário, e especialmente entre os membros da equipe. Existem várias formas que você consegue estruturar um feedback, existem vários modelos até já prontos. Então, por exemplo, dois dos modelos que a gente utiliza na Inloco são um modelo que é mais assíncrono, né, que você não precisa estar ao vivo falando com essa pessoa, você consegue mandar o feedback até, enfim, por e-mail ou por alguma ferramenta, que é um modelo que a gente usa chamado Start, Stop and Continue, né? Então, você usa isso para dizer o que é que você quer que essa pessoa comece a fazer, que tipo de comportamento você espera que ela inicie. Segunda coisa é o que é que você vê que essa pessoa poderia continuar, o que é que está dando certo, né? E o que é que você gostaria que essa pessoa parasse de fazer. Esse é um feedback muito simples, é um modelo muito rápido de você passar as informações e é o tipo de coisa que é muito importante você motivar isso em todas as áreas da empresa, não só dentro do time, mas até para pessoas que trabalham em times diferentes. Às vezes o problema é, por exemplo, um comportamento de que uma pessoa faz muito barulho no escritório e atrapalha a concentração dos outros. Não necessariamente essa pessoa vai ser do seu time. Outro modelo que eu, inclusive, prefiro, né, é o feedback 1 para 1, feedback mútuo, em que eu dou o feedback para a pessoa e eu espero também que a pessoa me passe um feedback. No caso, como eu estou numa posição de liderança, né, eu começo sempre pedindo feedback, uma vez que geralmente a pessoa não se sente 100% confortável. Eu diria que existem duas fases aí quando você está passando um feedback específico. Primeiro, descrever ele muito bem. Segundo, você ter certeza que essa pessoa compreendeu e está disposta a melhorar. Enfim, se colocar à disposição para ajudá-la. Com isso, a gente consegue promover bastante alinhamento e a gente consegue fazer com que as pessoas, de fato, colaborem entre si e não criar um ecossistema aí de muita competição interna. Se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreve no canal e baixa o material para você se aprofundar mais. Obrigado. Último dia para você garantir sua vaga na comunidade Sobral de Tráfego com R$1.000 de desconto. Oferta que nunca aconteceu. Quando chega a hora de você dar o feedback no 1 para 1, seja ele bom ou seja ele ruim, você tem que ser bem descritivo. Sobre feedback, assim, o primeiro conselho que eu dou a todo mundo é de não focar na pessoa, tanto no que você vai falar, como também não tomar o que ela passar para você como pessoal. É muito importante você não criticar essa pessoa diretamente, né? Você não condenar ela, e sim trazer um feedback construtivo, uma coisa que ela possa de fato melhorar, né? E você encorajar essa pessoa a de fato ir atrás dessa melhoria. Você tem que ser bem descritivo, né? Você tem que descrever a situação, você tem que explicar o comportamento que gerou aquela situação, o impacto daquilo, né? E o impacto ele tem que ser descrito não só impacto na relação dessa pessoa com você, dessa pessoa com o time, como também o impacto disso no negócio. Vamos supor que a pessoa para quem você vai dar feedback, ela é muito desorganizada, por natureza, tá? Isso é o tipo de coisa que você não precisa trazer na hora de fazer o feedback. Então, você pega um comportamento específico em que a desorganização dela atrapalhou a empresa, né? E você focar nesse comportamento. Você deixar bem claro que aquilo gerou determinado impacto, né? Determinado problema no negócio e focar naquilo. E não falar, você é desorganizado, né? Esse é um ponto muito importante para separar bem a pessoa do problema. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo é na linha de raciocínio que você tenta trazer para a conversa, né? É sempre muito importante começar estimulando positivamente essa pessoa. Então, começar falando das coisas boas que ela fez, começar parabenizando pelas conquistas recentes, para depois você tentar ir nas fraquezas e tentar, enfim,
passar como essa pessoa pode melhorar nesses pontos. E às vezes o erro dela não vai ser consertado, mas se ela conseguir potencializar os acertos, talvez ela continue sendo de muito valor para o time. Além disso, no início da conversa, é muito importante você conseguir quebrar o gelo, né? Às vezes você está falando com uma pessoa que acabou de entrar na empresa, não lhe conhece muito bem, e especialmente como você está numa posição de liderança, a pessoa acaba não lhe vendo como uma pessoa vulnerável, como uma pessoa humana, né? Então, para isso é muito importante, primeiro, você começar pedindo o feedback dessa pessoa e também você conseguindo criar um lugar comum entre vocês no momento em que você começa a admitir seus próprios erros. Esse é um ponto fundamental também. Uma outra coisa muito importante sobre o feedback é o ambiente em que você passa esse feedback. Quando é uma coisa negativa, é importante você preservar a privacidade dessa pessoa, né? O direito dela de errar, né? Então, em muitas situações, o que acaba acontecendo é o contrário. Essa pessoa comete um erro e chega lá, o chefe dando um grito no meio do escritório, e todo mundo vê e fica olhando, e caramba, o que foi que aconteceu, né? Isso é uma situação péssima, super constrangedora, tanto para a pessoa que recebeu o feedback, como para o chefe que deu aquele feedback, e principalmente para o time todo, né? Porque isso cria um ambiente de medo nas pessoas, né? Enfim, isso é muito nocivo para as empresas. O que deve acontecer justamente o contrário. Quando é uma coisa boa, esse feedback deve ser o mais público possível, para você incentivar as pessoas ao redor a perceberem isso e buscarem também ter um bom comportamento, buscarem ter esse reconhecimento. Outro ponto muito importante é que isso não é um debate, é simplesmente um feedback que você está passando para outra pessoa, então você não tem que tentar ganhar uma discussão. E finalmente você escutar bem, uma vez que você dá o feedback, você escutar a pessoa, a resposta que ela tem, o que é que ela tem a dizer sobre isso, né? E se você tiver errado, você admitir rápido e também ser muito enfático em, enfim, reconhecer o erro que você cometeu aí, passando um feedback errado. E mais importante do que tudo isso é você saber que a pessoa entendeu, né? Então, sendo bem explícito, perguntando o que é que você entendeu disso, né? Qual a sua opinião sobre isso? O que é que você acha que você pode fazer para melhorar? E, finalmente, como é que eu posso lhe ajudar? Que tipo de ajuda você precisa para melhorar nessa situação? Então, esses são pontos importantes para que a pessoa do outro lado ela consiga entender bem, ela não leve isso para o lado pessoal, né? E ela entenda que você quer fazer com que ela cresça. Se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreve no canal e baixa o material para você se aprofundar mais. Obrigado. Como aumentar em 10 vezes as vendas de sua empresa utilizando apenas um vídeo mais? O feedback é uma oportunidade muito importante para você conseguir mostrar para as pessoas a cultura da empresa. Você conseguir mostrar para elas que aqueles valores que estão lá escritos no seu site, nas paredes e no material que as pessoas recebem quando entram, eles são de fato seguidos, né? Eles são de fato ações verdadeiras. Então, tem um exemplo muito interessante do ano passado, que um dos nossos engenheiros ele encontrou um bug que ele mesmo criou, que gerou um prejuízo de mais de R$1 milhão para a empresa, né? O que aconteceria na maioria das empresas, né? Essa pessoa seria demitida, sairia do time, enfim, ia ser um caos. O que é que isso iria causar? As pessoas iam ter medo cada vez mais, tanto de terem transparência sobre os erros, como principalmente de errar. E aí, consequentemente, as pessoas iam parar de arriscar. E lá na empresa, a gente tem uma necessidade muito grande de arriscar para poder inovar, né, para poder se mover rápido. E aí, quando esse cara chegou para passar para mim a notícia desse erro que ele havia cometido e encontrado, a minha resposta foi, naquele momento, bem inusitada para ele, né? Dava para perceber que ele estava bastante receoso ao vir falar comigo que ele tinha causado um problema que deu um prejuízo financeiro grande para a empresa, né? E a minha resposta imediata para ele foi:
primeiro, parabéns pela coragem, obrigado por trazer isso à tona e agora vai lá resolver, né? E ele ficou muito surpreso com isso e foi um momento muito importante, tanto para ele como também para o restante da empresa, que ficou sabendo do erro que ele cometeu, e entender que os nossos valores ali estavam sendo seguidos, né? Que a gente buscava que as pessoas pensassem grande, que as pessoas inovassem, que as pessoas se movessem rápido, e que, especialmente por conta de tudo isso, se alguma coisa desse errado, estava ok. O importante era encontrar e resolver, e não cometer erros. Então, isso para uma cultura de inovação é muito importante, mas você tem que viver e mostrar que você vive. Se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreve no canal e baixa o material para você se aprofundar mais. Obrigado. Não é nada comum, né? Você na posição de empreendedor, você receber feedback espontâneo das pessoas, e para isso você tem que criar uma cultura na sua empresa. Eu, na posição de empreendedor, eu enxergo que receber feedback é uma das coisas mais importantes, porque você, à medida que a empresa cresce, você vai cada vez mais criando uma certa distância do que está acontecendo em todos os lugares da empresa, né? Então, o feedback é uma maneira muito prática de você entender o que está acontecendo no dia a dia e, consequentemente, você saber como guiar o negócio, né? Então, eu, particularmente, tenho algumas formas de solicitar feedback. Primeiro que a gente roda pesquisas gerais para a empresa toda com certa frequência, né? Então, com isso, eu consigo ter dados para acompanhar a evolução das coisas. Segundo, eu faço uma abordagem meio que aleatória. Então, eu chego em qualquer pessoa da empresa, enfim, um sorteio, e eu chamo essa pessoa para conversar rapidamente, pergunto como é que ela está vendo a empresa, o que é que ela achou de uma determinada decisão que eu tomei, por exemplo, e especialmente como é que essa pessoa está se sentindo lá dentro, né? Dessa forma eu consigo entender o que é que pode ser feito para melhorar. E por último, o feedback com o meu time direto, né? As pessoas que eu lido no dia a dia, as pessoas que reportam para mim. Nisso a gente tem já uma estrutura mais formal, como eu falei, a gente tem tanto a questão do Start, Stop, Continue, como também o feedback 1 para 1 que a gente faz periodicamente. Pouco a pouco, uma coisa que começou a acontecer lá na empresa, inclusive, foi... Eu comecei a pedir muito feedback às pessoas, né? Elas começaram a se tornar mais confortáveis de chegar para mim e me dar um feedback a qualquer momento, né? E teve um momento interessante no começo desse ano que a gente estava fazendo uma mudança muito grande na nossa estratégia de produto e desenvolvimento de tecnologia. E aí, para isso, eu queria manter todo mundo muito alinhado. Consequentemente, eu marquei muitas reuniões com várias pessoas e vários grupos diferentes. E aí, uma das pessoas do time chegou para mim e falou: André, você está marcando muita reunião, eu quero trabalhar. E isso me fez pensar que, enfim, deveria haver um equilíbrio entre tentar manter todo mundo na mesma página e deixar as pessoas produzirem, né? Então, isso aí mudou muito a forma que eu definia até a minha própria agenda com o meu time. E isso, enfim, foi muito bom para a produtividade de todo mundo. Você tem que, antes de tudo, pedir feedback sempre. Você tem que se mostrar vulnerável, né? Você tem que mostrar para as pessoas que você erra também, você é um ser humano. E, principalmente, quando você recebe o feedback, você tem que ser muito claro na sua resposta. Seja uma justificativa, mas mais importante, muitas vezes o feedback faz sentido, você mostrar em ações, né? Então, terminada a sessão ali do feedback, você passar para outra pessoa: ok, obrigado pelo feedback, como os próximos passos eu vou fazer isso, isso e isso. E você fazer de verdade. E não, tipo, tá bom, obrigado pelo feedback, agradeço, tchau. Então, é importante você traduzir isso em ações para as pessoas verem que realmente dar feedback para você vai ter impacto real, né? Não adianta nada você simplesmente agradecer e não mudar nada. Se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreve no canal e baixa o material para você se aprofundar. Estou te ouvindo. Ah, tá, desculpa, gente. Eu perguntei se o Tiziano conhece o André Ferraz e a In Loco.
Sim, eu comentei no chat, Lisandro, eles são Eu clientes tô da vendo. gente. São clientes de vocês? André é um gênio, ele criou a Inloco no término da faculdade, na verdade, na metade da faculdade, na Universidade Federal de Pernambuco, e o case deles de sucesso é absurdo, absurdo, é genial. Possivelmente vai ser o primeiro unicórnio daqui de Pernambuco. A empresa tem 5 anos, tem 5 anos agora. Eu já li sobre eles, eu achei isso incrível, e eu achei ele, assim, para ser novo, com uma cabeça, assim, muito aberta, muito legal, né? Para você ter ideia, eles foram Empreendedor responsáveis. mesmo. Ele tem uma cabeça muito de empreendedor mesmo. Eles foram responsáveis por causar um problema sério na Jeep, que a Jeep estava querendo criar uma ação lá para uma venda de automóvel e tal, contratou várias agências e tal. Aí caiu na Inloco, disse, não, vamos dar uma chance para essa startupzinha regional e tal. Resultado, faltou carro durante quase um ano no Brasil. Eles conseguiram vender para o Brasil inteiro, porque você ia, por exemplo, sei lá, você ia na Toyota e olhar um Hilux, RAV4, não sei o quê, e aí eles conseguiam te impactar sem ser invasivos, e aí você era direcionado para a Jeep, de alguma forma. E por aí vai. O Bradesco hoje é um dos maiores clientes deles. Eles são a camada de segurança entre o Bradesco e os clientes. E por aí vai. Os caras são gigantescos. Eles, enfim, eles são geniais. São Eu geniais li a mesmo. história dele, começou na faculdade ainda. Eles 5 são anos, geniais. isso é muito rápido. Que bom, Você que vê, legal. André, como ele está aí nesses vídeos de camisa de botão e tal. É muito raro. Na verdade, André mal usa sapato, viu? André só usa bermuda e chinelo. Porque o pessoal que trabalha com tecnologia, né? O pessoal que trabalha com tecnologia anda mais à vontade. São muito inovadores. É legal saber que ele é cliente seu. Eu adoro esse vídeo dele. Deixa eu continuar aqui para a gente, então, passar agora para o que vocês me pediram. Quer falar um pouco sobre os perfis comportamentais, que é o dominante, o influente, o estável, S é para estável, e o C para conforme. Então, eu trouxe aqui um pouquinho de cada perfil comportamental para vocês entenderem. Todos nós temos, né, pelo menos 2 tipos de perfil comportamental que acaba moldando a nossa personalidade e a nossa forma de se comportar e de agir e tirar as nossas conclusões, tá? Então, alguns de nós temos perfil dominante, ou perfil influente, perfil estável, perfil conforme. Dependendo daquele perfil que você tem, que é o que prepondera, você vai ter mais comportamentos de acordo com esse perfil. E quando você tem aí, por exemplo, um perfil, eu sou DI, por exemplo, eu sou dominante e influente. Então, o meu perfil dominante ele está acima do influente, mas eu tenho os dois. Eu tenho o perfil estável, baixo, e o conforme é muito baixo. Então, você vai ver aqui nessas setinhas a gente tem, para quem tem o dominante, ou influente, ou estável, conforme alto, aí quais são as características de quem tem esses perfis altos, e quem tem o dominante, o influente, ou estável, conforme baixo, quais são as características que essa pessoa tem. Então, por exemplo, como eu tenho o estável e o conforme baixo, as minhas características relacionadas, por eu ter esse perfil baixo, eles vão estar aqui na parte de baixo. Então, vocês aí vão vendo mais ou menos, tá? O que você tem aí, que tá, em qual perfil você se encaixa pelas características altas, e em qual perfil você tem o quê? Esse perfil baixo, tá? Que por isso que você tem as características contrárias a ele, né? Opostas a ele, que vão aparecer aqui na parte de baixo. E aí você também tenta identificar aí os seus colaboradores. Como eu falei, isso aqui só sai de forma acurada quando você faz um teste, tá? Que é a análise DISC, que é um teste de análise de perfil comportamental. Aí ali sai tudinho. Vai sair com os gráficos, né? Quais são os perfis que você tem mais alto, quais são os que você tem mais baixo, em razão disso, quais são as características que você tem, quais são os pontos fortes, quais são os pontos a serem melhorados, aonde você se encaixa mais, quais são os tipos de cargos que você exerce melhor, tá? E aí aparece quais são as habilidades comportamentais que você tem em razão dos seus perfis, tá?
Mas isso aqui eu só trouxe para que vocês possam identificar um pouquinho melhor. Então, vamos lá. Bom, quem tem dominância alta, tá? O dominante, a pessoa que tem dominância alta, são pessoas geralmente mais ousadas, tá? Elas arriscam mais, são pessoas que têm mais um perfil empreendedor, porque pessoas empreendedoras, elas precisam ser ousadas, elas têm muito mais vontade de concretizar aquele determinado sonho, vontade de ganhar aquela determinada coisa que eles se determinam do que perder. Então, por isso que elas se jogam mais, são pessoas mais ousadas. São pessoas também muito diretas na sua fala, na sua forma de falar e de se expressar. Então, são pessoas que, um pouco sem papa na língua, ela já fala direto o que ela pensa. Para algumas pessoas aqui de perfil contrário, acabam vendo uma pessoa dominante, muitas vezes como uma pessoa fria, como uma pessoa arrogante, como uma pessoa que não se importa com o sentimento dos outros, tá? E aí a gente tem níveis de dominância, tá? Aqui eu estou dando de forma muito generalizada, mas a gente tem, quando a gente faz análise de perfil, a gente tem 3 níveis de cada perfil. Então, a gente tem um nível de dominância que ela está numa dominância saudável, a gente tem um nível de dominância mediano, e a gente tem um nível de dominância que ela é assim, máximo. E aí já é realmente uma pessoa que ela é muito arrogante, ela não consegue trabalhar com outras pessoas, porque ela quer impor sempre a sua vontade. Ela não escuta os outros, é sempre a verdade dela que ela quer impor. Então, quando você faz esse teste, você consegue ver em qual o nível da dominância que você está, se você é um dominante. Mas qualquer nível de dominância, tanto um dominante que está num nível mais baixo, médio ou alto, ele é direto ao falar, tá? Ele fala sempre de forma muito direta. O dominante, ele é competitivo naturalmente. Então, ele já é uma pessoa competitiva. Quando você percebe isso, né, você pode exercer a sua competitividade para o lado positivo ou para o lado negativo. A competitividade para o lado negativo é aquela que você se compara muito com os outros, que você está sempre se cobrando em ser melhor do que todo mundo, porque você é muito competitivo, você não suporta que aquela pessoa se destaque mais do que você está toda hora olhando os outros e se comparando, ou seja, se aquela pessoa atingiu tal padrão e você não atingiu, você mesmo se coloca para baixo e você entra num estado de competição, e aí isso é negativo, tá? A competição saudável, aí quando o dominante toma essa consciência e vê em que nível, né, que essa característica dele está, se é uma característica que está ajudando ou prejudicando, você consegue o quê? Melhorá-la. Tá? A competitividade nunca vai sair do dominante, mas ele pode trazê-la para um nível saudável, né? No sentido dele estar sempre buscando se melhorar como pessoa, dele estar sempre buscando oferecer um serviço melhor, gerir melhor a sua equipe, tá? E aí acaba sendo uma competição de nível saudável para o dominante. O dominante, ele também tem muito foco em resultados, tá? Ele tem uma frase, que é uma frase que eu uso para mim, e aí eu sempre trago para mim, é natural, antes feito que perfeito. Então, o dominante, ele quer atingir o resultado. Então, ele não fica muito preso à forma em que vai ser feita determinada tarefa. Ele não fica muito preso ao processo em si, às tarefas em si. Ele quer o resultado. O caminho que ele vai percorrer para atingir o resultado não é tão importante para ele. Ele quer atingir o resultado, a meta. Então, ele já está olhando lá na frente. E aí, é por isso, ele acaba tendo um ritmo muito acelerado de ser. Ele tem um ritmo acelerado de trabalho, ele tem um ritmo acelerado na forma de falar, ele tem um ritmo acelerado na forma de viver, porque ele se coloca metas e ele quer atingir as metas dele. Então, acaba dizendo que o dominante ele é meio como um trator, sabe? Ele passa por cima, mas não de uma forma negativa, porque ele está focado lá no resultado. E aí, o que acontece? Um líder dominante, ele é excelente, só que ele tem que sempre observar, porque dependendo do nível de dominância dele, quando ele não é consciente, ele pode exigir da equipe dele, tá? Um nível de performance que não vai o quê? Tá ali de acordo com o perfil de todo mundo. Porque como ele tem um perfil que ele é focado em resultado e ele é muito rápido, e ele é rápido na forma de pensar, ele é rápido na tomada de decisão, ele o quê? Pode trazer uma ansiedade para o resto da equipe se os outros não são como ele.
e ele acaba se irritando de forma muito natural com perfis que são mais devagar, sabe? Que demoram para tomar decisão, que demoram para agir, que não pensam tão rápido com ele, que não são tão, como é que eu vou dizer, tão objetivos e tão produtivos quanto ele. Porque o dominante, ele é assim, ele é muito produtivo. Então, se tem a outra pessoa ali que não é como ele se irrita. Então, é importante você tomar consciência disso, para quê? Para que você use o bom do seu perfil para trazer alta performance da sua equipe, mas sempre se conscientizando o quê? Que os outros perfis, eles têm uma forma de agir, de se comportar diferente da sua, tá? E aí, para que você consiga lidar melhor com as pessoas e não querer impor o seu jeito de agir para os outros. Quem tem dominância baixa, tá? E aí, quem é assim, geralmente, quem é perfil estável com conforme, ou estável com influente, tem uma dominância baixa. E aí, em razão dessa dominância baixa, quais são as características dessa pessoa? É uma pessoa muito cooperadora. Ela trabalha em cooperação mesmo. Ela trabalha em time. Então, para você ter num time, é excelente você ter um estável, é excelente você ter um influente, porque eles vão sempre trabalhar em cooperação com você. Lembra que eu falei aqui, acho que foi na primeira ou segunda aula? Você ter dominantes no seu time é bom, mas tenha em consciência, quando você identificar um dominante, de que ele só vai seguir você se ele te admirar. Se você tiver no seu time um dominante que bate de frente com você, que não te admira, você vai ter um problema na sua equipe. Tá? Então, eu tenho dominantes na minha equipe. Se eles te admiram, se eles veem você como alguém que eles querem seguir, você não vai ter problema nenhum. Você vai ter pessoas que vão estar ali te ajudando a puxar os outros que não tem tanta rapidez e tanto foco em resultado, serem tão diretos para trabalhar. Mas se você encontra dominantes que não te admiram, você vai ter um problema na sua equipe. Então, quem tem dominância baixa tem um espírito cooperador, é mais moderado. O que é uma pessoa, né, mais moderada? Ela é mais moderada ao falar, ela é mais moderada porque ela busca sempre o consenso de todos na equipe, ela não quer impor a sua vontade, ela quer o bem-estar de todos. Tá? É mais diplomático ao se colocar, a conversar com as outras pessoas. Então, por exemplo, um líder dominante, ele pode trazer alguém que seja influente para ajudá-lo a gerir a equipe como um todo, porque um influente bem trabalhado, geralmente ele é essa pessoa, ou um estável, que é mais diplomático ao falar, que não é tão direto, no sentido que às vezes o dominante, ele mesmo não percebe, ele é tão direto que ele acaba magoando a outra pessoa, né? E é mais modesto, tá? Perfis que têm dominância baixa acabam sendo pessoas mais modestas. Quem tem dominância muito alta acaba sendo assim, achando que é a último biscoito do pacote. E aí, se não tem consciência disso e a dominância é mal trabalhada, fica uma pessoa extremamente arrogante. É o influente. Quem tem influência alta, tá? É uma pessoa carismática. É aquela pessoa que todo mundo gosta, que todo mundo confia, porque ela é carismática, ela é uma pessoa, assim, carinhosa, sabe? Afável. É aquela pessoa do toque, né? Que gosta do toque. É uma pessoa otimista, que coloca os outros para cima. É muito persuasivo na sua forma de falar, porque ele tem o dom da comunicação. Desses 4 perfis, a pessoa que é mais persuasiva na sua forma de falar, que tem mais dom de comunicação, é o influente, tá? E o influente, ele tem foco em pessoas. Ele é muito preocupado com o bem-estar do outro, ele é muito preocupado em influenciar, né, positivamente outras pessoas, em conseguir ser instrumento da melhoria, do crescimento de outras pessoas. Também é uma boa pessoa para ser líder, tá? Só que o influente sozinho, só influente, e não for bem trabalhado, ele pode todos aqui têm seu lado positivo e negativo, tá? O influente sozinho, não bem trabalhado, ele pode se perder, porque ele é uma pessoa também muito... como é que eu vou dizer? Muito... Ai, meu Deus, fugiu a palavra. Que ela qualquer coisa, ela perde a atenção, né? Muito desfocada, tá? Porque ele gosta muito de ficar conversando,
ele gosta muito, como ele é muito focado em pessoas, não é tão focado em resultado, né? Ele dá mais atenção aos relacionamentos. Então, vamos supor, tá trabalhando, aí vem aquele amigo que fica passando WhatsApp, quer conversar, ele atende. Ele vai atender, ele não é aquela pessoa, não, eu estou trabalhando e eu não vou atender ninguém. Eu, por exemplo, quando eu estou trabalhando, apesar de eu ser DI, mas eu tenho o D mais alto, eu deixo meu celular no modo avião. Eu só vou responder lá no final, estou trabalhando, porque eu sou muito mais focada em resultado do que focada em pessoas. O influente, não. Então, vem aquela pessoa, preciso falar com você agora, preciso desabafar, vai deixar o trabalho de lado e vai ficar ali dando uma de psicólogo horas no telefone. Tá? A mesma coisa com a equipe, aquela pessoa super preocupada, então vai sentar, vai querer conversar, vai querer motivar aquela pessoa a melhorar, dar o seu melhor, vai ser otimista, vai abraçar, tá? Então, o influente tem muito esse dom. Agora, quem tem um influente baixo, quem não tem influente alto no perfil, tá? É uma pessoa extremamente reservada. Aquela pessoa mais quieta, sabe? Fechada, que não é muito de estar ali no escritório, compartilhando com as pessoas, conversando. Pode ser um excelente profissional, mas é mais na dele, fechado, reservado, é muito formal. Você logo percebe, é muito formal ao falar, fala só o extremamente necessário, até quando vai se coloca de uma forma muito séria, muito pausada, sempre com argumentos muito elaborados, muito bem elaborados para conversar com as pessoas. Quem tem a influência baixa é extremamente desconfiado. Desconfia até da própria sombra. Então, para você conseguir convencer aquela pessoa, você tem que trazer dados e fatos para aquela pessoa, você tem que pesquisar milhões de vezes, trazer milhões de dados bibliográficos para mostrar para aquela pessoa que ali o seu posicionamento, o caminho que você está querendo trazer de solução é o mais correto, porque ela vai te perguntar onde você pegou isso, quem falou isso, aonde que você viu isso, da onde que está dizendo que isso está correto, traz para mim as fontes para eu analisar. Então, é uma pessoa extremamente desconfiada que tem um influente mais baixo. É muito concentrado também. Quem tem influente baixo é muito concentrado nas suas atividades. Então, ele tem um alto poder de concentração de foco, diferente da pessoa que tem um alto influente, que ela não é uma pessoa muito concentrada, ela dispersa, vai ver a palavra agora, tá vendo? Ela é muito dispersiva, tá? O estável. A pessoa que ela é estável, ela é também uma pessoa extremamente acolhedora, porque ela também tem foco em pessoas. O perfil influente e o perfil estável em alta, pessoas que têm esse perfil em alta, são as pessoas que são desses perfis, aqueles que têm mais foco nas pessoas e nos seus relacionamentos. Tanto o influente quanto o estável são pessoas muito carismáticas e muito acolhedoras. Só que o influente, ele é mais agitado. Ele não é tão calmo, paciente, como o estável. O estável é muito paciente. É aquela pessoa zen, sabe? Tranquila, que consegue ter um alto poder, que eu digo até de controle emocional, no sentido de ser paciente com os resultados. Tem alguns que são tão pacientes que ficam muito tempo em cima do muro, porque precisam analisar, pensar, esperar alguma coisa acontecer para ter certeza que devem tomar a decisão. Eles demoram mais para decidir, tá? Eles são muito bons ouvintes. O estável é muito bom ouvinte. É uma excelente pessoa para você ter no seu time, até para o quê? Para te ajudar a gerir e entender mais sobre os outros. Se você é um que não tem muita paciência, supor que você é um dominante alto, ou que você é um conforme, você não tem muita paciência, apesar de você ser o líder, é importante você trazer para junto de você, para te ajudar a gerir aquelas pessoas, uma pessoa que seja ou influente ou estável. O estável, então, é excelente para ouvir as pessoas, para conversar, para dar uma de psicólogo. E o estável, ele tem foco no planejamento. Ele é aquela pessoa que planeja. Ele adora planejar. Só que
O estável muito alto e não bem trabalhado, ele fica tão preso ao planejamento. Não, vamos botar tudo aqui no planejamento. A gente tem que ter prazo, a gente tem que ter quando a gente vai fazer isso, o que a gente vai fazer primeiro, o que a gente vai fazer depois. Ele fica tão preso ao planejamento que ele acaba não executando. Então, ele tem esse lado, ele é o oposto do dominante. O dominante, ele é muito imediatista. Como ele é focado em resultado, ele quer, correr, porque ele quer atingir os resultados a que ele se propõe logo. Ele quer atingir os objetivos. E ele peca porque ele não planeja. Então, quando você une, né, o dominante com o estável, eles ficam o quê? Nivelados. Porque você tem o dominante que, acelera, e você tem o estável que vai fazer todo o planejamento. É aquela pessoa que quando vai viajar, antes de viajar, ela fica um mês pesquisando restaurantes, vai pesquisar rota, vai ficar meses planejando para onde vai viajar, olhando na internet, aí pesquisa os países, aí traça a rota, vamos para não sei aonde, aí quando chega em tal lugar, em tal cidade, onde que a gente vai, no dia tal a gente vai no restaurante tal, aí depois planeja tudo. Coisa que o dominante e o influente já não tem muita paciência. Eu falei assim, então você planeja aí para mim. Eu tenho um escritório, por exemplo, que eu contei para vocês, né, os sócios, um era dominante, a outro estável. E aí, né, o dominante reclamava, falava que ele não é igual a mim, o estável, fica aqui ouvindo as pessoas. E aí, quando a gente fez essa análise, eu conversei com eles e falei assim, gente, é excelente. Porque o dominante, ele, né, mete o pé no acelerador. E aí, ele que puxa, ele fala, não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, ele é ousado, ele está mais à frente, ele está buscando mudanças, ele está fazendo isso. O estável é aquela pessoa que vai dar uma freada no dominante e vai trazer o dominante um pouco para a emoção. Do tipo, não, mas vamos ouvir a pessoa, vamos conversar. Ele vai trazer um pouco de humanização ao escritório, ele vai humanizar um pouco. Porque não vai ficar só ali, vamos ter que atingir meta, a gente tem que atingir meta, a gente tem que atingir meta. Não, ele também foca no bem-estar das pessoas e ele gosta de planejar. Não, tudo bem, você quer fazer isso, você quer atingir isso, mas vamos fazer um planejamento primeiro. Aí faz um planejamento. Aí o dominante não deixa ficar só no planejamento. Então tá, agora vamos botar em ação, vamos entrar em ação, porque só planejar e não entrar em ação não dá certo. Vocês estão vendo a minha forma de falar? Eu falo muito rápido. Assim você reconhece logo um dominante. O dominante fala rápido. O estável, ele já fala bem mais devagar. É uma pessoa muito tranquila, como até o que a gente estava vendo ali no filme. O André Ferraz, ele fala mais devagar. Ele com certeza deve ter aí, para ele ser um empreendedor, ele tem uma dominância, mas ele pode ter um estável junto com a dominância dele, que acaba o quê? Pode acabar equilibrando o perfil para ele ter uma forma mais tranquila para se comunicar. Quem tem um estável baixo, ou seja, quem né, tem uma dominância alta, uma influência alta, um conforme alto e o estável lá embaixo, são pessoas mais impulsivas, né? Tomam decisões rápido, às vezes sem pensar muito. Quando você toma consciência desse seu lado do perfil, o que é legal dessa análise? Você vai tentar desenvolver aquilo que você tem baixo num outro perfil e que você vê que se você melhorar, vai o quê? Vai melhorar suas características. Então, se você tem um lado impulsivo que te atrapalha de falar as coisas sem antes pensar, de tomar decisões sem antes pensar, eu preciso desenvolver um pouquinho, eu tenho a estabilidade baixa. Então, eu preciso trazer um pouquinho essa estabilidade para o alto, para ser uma pessoa mais paciente e diminuir um pouco o lado do meu perfil, que é muito acelerado. Então, você vê, quem tem um estável baixo é impossível, é uma pessoa acelerada, é uma pessoa multitarefa, que faz muitas coisas ao mesmo tempo, e aí acaba por ser multitarefa, acaba não fazendo nada com muito foco, porque é multitarefa, e aí acha que é uma pessoa extremamente produtiva. Só que ser multitarefa é ao contrário de ser produtivo. Ser produtivo é você fazer as coisas com qualidade e com foco no menor espaço de tempo e você conseguir priorizar as suas tarefas. Você conseguir saber aquilo que é importante ser feito e aquilo que você pode delegar ou que não precisa ser feito naquele momento ou não precisa ser feito com tanto tempo, né? Dedicando tanto tempo àquilo. É você saber o quê? Elencar suas tarefas. Nisso aqui eu vou fazer agora, ela é mais importante, nisso aqui eu vou dedicar mais tempo, isso aqui eu não vou dedicar tanto tempo, porque ela não é tão importante, eu vou fazer mais ou menos. Então, e você delimitar sempre, fazer uma coisa de cada vez e delimitar tempos para você fazer cada coisa. E quem tem estável baixo é muito dinâmico.
É muito dinâmico. Agora vamos para o conforme. Quem tem conforme alto? A pessoa que tem conforme são pessoas justamente muito reservadas, né? O perfil conforme, ele desses 4 aqui, ele é o perfil que tem mais dificuldade em lidar com pessoas. Não é bom você ter um líder conforme, um líder de equipe conforme, porque ele é o que tem mais dificuldade em lidar com pessoas. Por quê? Porque ele é extremamente reservado, ele é extremamente formal, ele é extremamente desconfiado, ele é extremamente concentrado. Então, ele não é, né, a melhor pessoa para você ter ali liderando uma equipe. Por quê? Quem tem conforme alto é detalhista demais, tá? É bom você ser detalhista? É bom você fazer as coisas com qualidade, eficiência e excelência. Só que o excesso de detalhismo do conforme acaba o quê? Trazendo para ele uma autocrítica exacerbada, uma crítica também com relação às outras pessoas, né? E ele pode virar um procrastinador, porque ele é tão ali concentrado aos detalhes que para ele nunca tá bom. Nunca dá bom. Ele sempre vai trazer um defeito, ele vai sempre trazer alguma coisa a apontar, não, ainda não tá bom, então a gente não deve fazer, a gente não deve começar, só vai fazer isso quando isso aqui estiver bom, quando estiver extremamente perfeito, quando já estiver bom nisso. Então ele acaba podendo o quê? Ser um autossabotador ou ser um sabotador da equipe como um todo, porque ele exige, né, um alto nível de eficiência. É organizado demais, tá? É bom você ter uma pessoa organizada? É. Então, assim, aquela pessoa que é desorganizada, né? Se ela trazer uma pessoa mais organizada para ajudar, ó, o conforme fica mais na parte técnica, na parte de assessorar um dominante ou um influente, por exemplo, que não são tão organizados. Então, você tem um líder influente ou dominante, tá? Um gestor. Ele vai ficar mais focado naquilo de alta performance da equipe, em falar com a equipe, em fazer networking. O influente é excelente para fazer networking. E aí ele tem uma pessoa que está abaixo dele, que é um conforme, que vai ajudar ele a organizar, que vai ajudar ele ao quê? A estruturar o que deve ser feito, o plano de ação, as tarefas. O conforme não é bom para estar em cargo de liderança, mas sim em cargo mais técnico. Quem tem conforme baixo é criativo. Então, você vê, o conforme, por ele ser tão detalhista e tão formal, ele acaba não deixando liberar, né, a criatividade dele, ele acaba sendo uma pessoa não criativa. Então, quem tem conforme baixo é criativo, é uma pessoa mais informal, aí já é um influente, né, que é uma pessoa mais informal, que sai brincando, que fala com as pessoas de igual para igual, que dá risada, faz brincadeira, não é flexível, o conforme é uma pessoa totalmente inflexível. Então, a pessoa que tem o conforme baixo é uma pessoa mais flexível, ela está aberta a ouvir as opiniões alheias, ela está aberta a mudar de opinião, tá? Ela está aberta a lidar com outras formas de pensar e avaliar, e também assumir riscos. O conforme, por ser tão rígido, ele é uma pessoa que também tem medo de assumir riscos. Então, ele fica mais assim, não, deixa eu ficar com isso aqui que eu sei que é o certo, né? Do que, pelo menos está garantido, do que eu assumir riscos que eu posso vir a perder. Então, essas aqui são as características, tá, que eu trouxe para vocês, verem se, pelo menos de uma forma generalizada, vocês conseguem se identificar nesses perfis, ver aí qual perfil que você tem em alta e qual perfil que você tem em baixa, e também quem está aí na sua equipe. E assim a gente termina aqui o nosso curso. Deixa eu voltar aqui que eu queria ouvir a opinião de vocês. Quem conseguiu se identificar aí nos perfis? Lisandra, boa noite. Eu fiquei aqui anotando, colocando setinha para cima, setinha para baixo. Existe um meio termo, porque, assim, tirando a parte dominante, que realmente eu acho que eu estou fora, eu fico entre... Eu pego 3 pontos do influente acima,
3 pontos do estável abaixo, nossa, eu juro para você, eu não consegui, eu estou no meio termo, eu não consegui me falar, eu sou influente e sou estável, não consegui, mas influente, eu acho que eu me tornei, eu fiquei perdida, nossa, é muito interessante, não consegui me achar, falar para você, eu sou A e B, não consegui. É porque para sair um resultado acurado tem que fazer o teste. Agora, isso você pode desenvolver, porque o que é legal, né? A gente se molda, a gente desenvolve comportamentos, né? Então, por exemplo, tinha um cliente meu que ele era, acho que estável e conforme, e ele é dono do escritório. E aí, quando a gente fez a análise dele, ele já estava com a influência alta. E aí ele falou para mim, Lisandra, eu nunca gostei de me expor, nunca tive assim, essa coisa de falar com as pessoas, de ir para networking, mas por ser dono do escritório, eu precisei desenvolver isso, senão não ia ter meu escritório, né? Então ele acabou desenvolvendo a influência, e aí com isso ele foi baixando a conformidade dele. Então, o que é legal disso? Você percebe, né? Qual é os perfis aí que dominam, os perfis que você tem em baixa, e aí, de acordo com aquilo que você quer desenvolver, melhorar os seus relacionamentos, melhorar os seus resultados, você vai buscando puxar, né, desenvolver mais algo que tem num outro perfil que você tem em baixa, e abaixar alguma característica que você tem em alta, mas que te prejudica. No caso dele, ele ainda não tinha feito essa análise quando a gente fez e identificou lá que ele tinha um influente, e aí ele falou para mim, eu precisei desenvolver isso, mas eu nunca fui uma pessoa influente. Eu sempre fui uma pessoa desse estilo aqui, reservada, formal, que nunca gostou muito de ficar ali em networking, se expor, ter contato com pessoas, mas eu fui desenvolvendo. Então, é possível, sim, você ir se tornando, tá? Com características de um perfil que você tem em baixa, e você vai se desenvolvendo. Porque a gente tem, assim, o perfil natural, que é o perfil que a gente nasce, né? E aí a gente tem o perfil adaptável, que é o que sai tudo no teste. No teste sai o seu perfil natural e o seu perfil adaptado. O perfil natural é aquele, de acordo com as perguntas que você respondeu, que sai, que era o que você tem, né, como natural. E o perfil adaptado é o que sai que você se adaptou ou que você acha que você deveria ter. E aí, de acordo com a análise lá de feedback que eu faço com o cliente, aí eu pergunto, você está nesse perfil adaptado? Ou esse perfil adaptado é aquilo que você gostaria de se tornar? E aí tem aqueles que, não, esse perfil adaptado é o que eu vivo hoje, e outros não, não, esse perfil adaptado é o que eu acho que eu tenho que ser. Então, e aí o cliente vai trabalhando de acordo com o que ele quer desenvolver de comportamentos, né? Quem mais aí conseguiu identificar características? Quem mais? Ninguém conseguiu se identificar? Se é dominante, se é estável, pessoal da equipe? Pode ser entre dominante e influente? Pode. As pessoas têm... Olha, para você ter noção, eu já tive cliente com um único perfil. Cliente, o mais normal, natural, você ter dois. Você tem um que prepondera e você ter outro que complementa. E tem pessoas que têm três. Que tem três. A combinação de três. Qual que você identificou que você tem, Carmen? Dominante e influente. Aquele último eu não tenho nada. Do conforme. De conversar com as pessoas. Esse daí não sou eu. Os dois. Um pouquinho do terceiro. Na verdade, não tem como ter só um, mas eu acho que esses dois primeiros Nós são temos mais... características, né, que vão assim de um outro, mas a gente tem o quê? Quando a gente faz essa análise, a gente tem, dos que estão em alta, a gente tem mais. E os que estão embaixo, a gente identifica, não, eu tenho um pouquinho desse, eu tenho um pouquinho desse. Eu quero melhorar essa característica desse aqui que eu tenho. Então, que eu tenho em baixa. Quero melhorar, porque se eu melhorar ela, vai ser melhor, eu vou viver mais em equilíbrio, eu abaixo essa aqui que eu tenho em alta, que não está me favorecendo. Entendeu?
Mais alguém? Tiziano, você identificou alguma característica ali? Um pouco de tudo, né? Acho que a gente sai migrando aí um pouquinho de tudo, né? Na verdade, a gente precisa, né, passar um pouquinho por cada um, né? Como você falou, esse cliente que você disse, embora ele não gostasse, mas por ser dono de escritório, ele tem que se adaptar. Então, não adianta. Você tem aquele profissional que é mais estudioso, aquele cara que é mais fazer tese e tal, não gosta de network, tá? Mas network paga a conta. Tem aquela pessoa que é mais, não, eu sou do networking e tal, tudo bem, mas networking sem substância não vence processo. Então, se você não tem... É ou não é, Carmen? Não adianta. Se você for uma pessoa só da rede social, só da foto, você não vai... Você não vai... tem que conseguir o quê? Transitar. O que é legal é você conhecer os perfis, ver qual é o seu e falar assim, cara, eu quero equilibrar. Por isso que né? Você busca equilibrar, como o Cristiano falou, você tem que o quê? Viver, trazer o que é de um de outro, abaixar esse para você ser uma pessoa mais equilibrada. E buscar, e aí trazer para perto de você, né? Seja para ser seu sócio, seja para estar na tua equipe, como cargo abaixo do seu para você contar, pessoas que têm um perfil preponderante que você não tem, porque daí equaliza, né? Tipo assim, eu sou uma pessoa zero conforme. Então, eu preciso de pessoas trabalhando comigo que sejam extremamente organizadas para me ajudar, sabe? Tipo assim, ó, organiza essas coisas aqui para mim, porque eu sou aquela pessoa da ação, né? Da execução. Eu quero atingir resultado. Agora, eu não fico perdendo muito tempo na parte de organização. Então, é importante, eu já tive na minha equipe uma mulher que era extremamente organizada, adorava. Eu falei assim, né, organiza aí para mim as coisas. E aí ela organizava e vinha com tudo organizadinho, do jeito que eu nunca ia organizar. Eu falei assim, meu Deus do céu. Tá mudo. Complemento, né? Hã? É o complemento, né? É o complemento. São perfis que se complementam, tá? E aí a gente termina aqui esse curso. Queria saber a opinião de vocês com relação a esse curso. Como é que vocês estão chegando aqui à nossa última aula? Feedback, já que vocês aprenderam aí a cultura do feedback hoje. Eu vou pedir o feedback de vocês. Sem medo. Feedback. Viviane, entre dominante, baixo, estável, alto, mas com mescla de outras características isoladas de outros perfis. Obrigada, Viviane. Obrigado, Marcos. Vamos, gente, a hora do feedback. Feedback de vocês com relação à professora. Podem falar. Carme, fala aí. Eu vou falar, né, gente? Estou sempre puxando o corpo. Eu vou repetir aqui o que eu falei no outro curso, lembra, Lisandra? Primeiro, abra um vídeo, conversem, a oportunidade que a gente tem. Eu sou amiga já do Tiziano, nos conhecemos há longos anos, é sempre uma alegria reencontrar. A gente não nos encontramos presencialmente. A partir do momento que vocês ficam com o vídeo fechado, vocês viram só nomes, e nomes não são pessoas, né? Pessoas têm rosto, né? Então, se pudessem, né, tentar se organizar, se arrumar para participar, prestar atenção no curso. Eu sou suspeita que eu adoro os cursos da Lisandra, eu marco, já marquei um monte de foto, já reposto, gosto bastante, eu acho que é importante. Todos aqui trabalham com gestão, liderança de escritório, são líderes no seu setor, e nós não conseguimos mudar muito a nossa essência, Lisandra, mas a gente sempre pega alguma coisa e consegue trazer. Não adianta a pessoa ter ilusão, eu vou fazer um curso e vou mudar. Não vai. Gente, calma. Parece quando nós fazemos divórcio de cliente, que ele diz, não, mas eu acho que depois do casamento ia mudar. Daí você dá risada e fala, mudar como assim, cara pálida, né? Então, mas um pouquinho as pessoas vão se adaptando, vão trabalhando, e nesse curso foi diferente daquele outro, né, que fizemos, foi de marketing, outro curso. Não fiz ainda o Rios daquele curso, viu? Não sou uma tão aplicada. Não fiz os Rios, aqui já vi uns Rios tão ridículos aí que eu fico com medo. Que eu assisti o outro curso, eu acho que a gente sempre consegue fazer essa troca. E
E eu tenho essa característica de sempre deixar o vídeo aberto, né? Porque eu acho que é um carinho com o expositor, com quem está falando. E o que acontece? Todo mundo que está participando desse curso conhece Carmen, Tiziano e Lisandra. E acabam desse jeito, você acaba se tornando uma pessoa dominante e influente, porque todo mundo vai te reconhecer. Eu conheço aquela mulher de algum lugar. Vocês viram como a personalidade da gente acaba suplementando a gente, né? Então, às vezes, até ter a coragem de abrir o vídeo ajuda você a mudar um pouquinho de nível, né, Lisandra? De um nívelzinho, pronto. Mas parabéns, chega e participem. Obrigada. Obrigada, gente. Eu ia falar um negócio aqui. Já esqueci, porque eu fiquei... A Carmen é muito dominante mesmo, a gente já viu até pela forma dela falar. Você é dominante alto, Carmen, você tem dominância, influência, isso está certo. Tá certo. Gente, queria muito agradecer vocês aqui, a Lina abriu, Solange. Olha, todo mundo abriu, tá vendo, Carmen? A Carmen chamou a atenção, todo mundo abriu. Tá vendo? Como foi bom o dominante chamar a atenção. A dominante aí chamando a atenção do pessoal. Então, gente, obrigada, mas eu queria ouvir a opinião dos outros também, porque a Carmen sempre, Tiziano, a Renata, sempre se expõe aqui, a Anitta também sempre se expõe, sempre fala, mas eu queria saber também, feedback, a Daiane, feedback. Vou falar aqui, minha câmera tá péssima, gente, eu tô assim, ó, não dava para ligar, mas eu vou falar rapidinho. Obrigada, Lisandra, vocês. A aula de hoje, especialmente, foi muito legal para mim, assim, acho que vai ser muito válida, porque a gente dá, intuitivamente, muito do que a gente vê, a gente faz. Aí é muito interessante a gente ver o que a gente não faz e o que deveria fazer. Mas o que eu achei interessante, mas que talvez não tenha sido falado, e para mim me gerou muitas reflexões, foi assim, eu tenho uma equipe, tá? Eu faço a gestão. Mas, acima de mim, tem os sócios, donos do escritório, né? Trabalho no escritório familiar, né? É muito difícil, alguns momentos me deixou, assim, meio angustiada, porque é muito difícil você colocar muita coisa em prática, do que a gente vê na teoria, porque, assim, a minha gestão, às vezes, não converge, entendeu? Com tudo isso. E a cultura da empresa, né? Então, quando você diz que tem que estar tudo alinhado, tem que estar tudo alinhado, tem que estar de cima. Então, assim, eu posso aproveitar muita coisa do que a gente viu, do que foi falado. Mas te confesso que na hora que eu fazer algum exercício, ou, às vezes muitos momentos eu fiquei angustiada por estar no meio, sabe? Essa posição não é fácil. E você não conseguir mudar, né? Porque eu não vejo muito essa possibilidade. Tem o lance do feedback, eu posso estar falando, claro, né? São muitos anos, são muitos anos aqui, né? Mas, por estar também muitos anos aqui, eu sei também até onde dá para mudar as outras coisas, né? Talvez tenha que me motivar e com instrumentos, talvez, até do curso, você diz assim, olha, isso aqui, ó, para mostrar, pode ser uma nova abertura, portas podem se abrir. Mas essa sensação eu tive, né? Mas, de qualquer maneira, o curso foi muito legal. Muito obrigada. Gostei muito. Te agradeço, Alina. Isso que você está falando, eu acho muito legal você ter trazido aqui, porque você está trazendo, você está numa posição que você está no meio, você não é, né? Você não está na posição de sócia, fundadora, uma das sócias ali de comando do escritório, que tem poder de decisão e tem o poder de determinar a cultura e disseminar isso, né? Você está no meio. Você está numa posição de liderança, mas você está no meio, você não tem muito o que mudar. Então, eu acho importante você trazer aqui, porque isso acontece muito mesmo, né? Porque aqui nós temos também líderes, donos de escritório, sócios que são donos de escritório. Então, se você quer que quem está abaixo tenha determinados comportamentos e tenha determinadas atitudes, que é o que eu falei aqui, mas ela não vem de cima para baixo,
Não vai acontecer, né? Porque a mudança ela é de cima para baixo. Então, toda a mudança de cultura, valores, eles têm que ser vividos de cima para baixo. Nesse último vídeo aqui que eu trouxe, a gente viu muito bem, né? Que até ele é cliente do Tiziano. A gente viu muito bem, né? O dono da empresa, né? O gestor, ele começa por ele, né? Começa por ele a mudança e trazer o quê? Os valores da empresa para mostrar que não é só o que está escritinho no site, está escritinho na parede da empresa, não. Que ele vive aquilo e que ele dissemina aquilo dentro da empresa dele, né? Então, quando veio aquele funcionário, que isso acontece muito no mundo deles de TI, né? Mas também acontece dentro dos escritórios, né? Às vezes você lá dá um erro na causa de um cliente que vem um prejuízo financeiro. E aí o cara veio falar que teve um prejuízo financeiro que ele causou de 1 milhão e ele ter o quê? A sabedoria de espírito, a inteligência emocional, de ainda agradecer o cara, de ter falado assim, obrigado por você ter vindo, parabéns pela coragem de ter vindo aqui falar comigo, obrigado por você ter trazido esse problema todo, agora vai lá e resolve. Isso é o quê, gente? Isso é você dar autonomia. E assim, o que eu muito escuto quando gestores de escritórios vêm me procurar, Lisandra, eu queria que você desse um treinamento no meu escritório. Lisandra, eu queria que você desse um treinamento lá para os advogados do meu escritório, para que eles possam ter um espírito mais empreendedor, que você leve um treinamento de gestão de equipe, sabe por quê? O pessoal lá do meu escritório, eles não têm esse espírito de empreendedor, não têm espírito de dono. Queria que os advogados também começassem a trazer mais clientes, a pensar no escritório como se fosse deles também. E aí, assim, eu pergunto, tá, mas eles têm autonomia, eles participam das decisões, vocês dão para eles também, né, esse poder de participar ali das decisões, eles são ouvidos, como é que é, né, a cultura dentro do escritório? Ah, não, isso aí não, tem que ser tudo determinado com o sócio-gestor, o fundador é lá, que a advocacia tradicional é essa, né? Só que vocês estão aqui querendo uma mudança e vocês estão querendo escritórios com uma outra mentalidade, com pessoas engajadas, que a gente está numa outra fase, né, do mundo e da vida, ainda mais trabalhando online, né, que o seu negócio prospere, você tem que mudar a sua forma de gerir, porque aquela forma antiga, de baixo para cima, eu mando e você obedece, né, não funciona mais. Então, o escritório tradicional, o dono é lá tradicional, veio lá de não sei o quê, e tem que ser tudo de acordo com o que ele acha que é certo, só que ele lá de 1960 e pouco. E o que ele acha que é certo lá em 1960 e pouco não funciona mais hoje em 2021. O tipo de gestão dele, de cima para baixo, hierarquizada, é o que eu mando e vocês obedecem, não funciona mais em 2021. E vocês também devem sentir isso na casa de vocês. Antigamente, meu pai me olhava com o olho torto, eu tinha que abaixar a cabeça e obedecer. Não tinha ai. Não, hoje em dia, né? Os filhos dão trabalho aos pais, que eles questionam tudo. Não, mas na minha escola, não, você tem que ter esse jogo de cintura em casa, a mesma coisa acontece dentro do seu escritório e da sua empresa. Então, se você quer pessoas mais engajadas com você, tem que vir a mudança de cima para baixo. Então, a cultura organizacional, os valores, os exemplos têm que ser vividos pelos gestores. Eles têm que começar por eles, para eles trazerem isso de cima para baixo, darem aos outros gestores, como a Alina, também, ao quê? A liberdade e o alinhamento de conseguir gerir dessa nova forma, essa gestão com propósito, e que ela esteja alinhada com o topo, porque se não tiver, quem está embaixo, sabe? Está falando isso, mas aqui a gente não consegue fazer nada. Está falando isso, mas aí a gente vai tentar fazer um negócio, aí vem lá de cima a decisão, não. Está fazendo isso, mas a gente aqui não é valorizado. E aí você nunca vai conseguir mudar, né? Nunca vai conseguir mudar os resultados que vocês estão buscando de quem está embaixo. A gente viu o Abílio Diniz, também ele trazendo como é que é, né, dentro da empresa dele, que ele vai no chão de fábrica, ele conversa, ele faz com que as pessoas que é o que a gente tem mais, que estão na base, que são os que trabalham, que estão na base, que eles se sintam também ouvidos, que eles se sintam reconhecidos. Então, é importante, né, você ter esse reconhecimento e você fazer com que as pessoas sintam, nós aqui somos valorizados, nós aqui somos reconhecidos, nós aqui somos ouvidos. Aqui é a minha casa. Eu visto a camisa desse escritório. Então, eu vou fazer a minha parte. Aí a pessoa assume a autorresponsabilidade, né? Eu vou fazer a minha parte para o todo crescer.
Senão, não funciona. Aí você faz curso de liderança, aí você manda o seu gestor fazer curso de liderança, aí ele sai do curso de liderança, ele não consegue aplicar quase nada do que ele aprendeu no curso de liderança, e aí não vai adiantar nada. Nada. Tá? E o que a Carmen falou, a maioria das pessoas vão aprender e colocar pouco em prática. Então, o que eu peço para vocês? Que vocês tentem, pelo menos, colocar alguma coisa em prática, né? Nem que seja 1% a cada dia, trazer alguma coisa, sabe? Para que vocês vão mudando a gestão de vocês no escritório e vão tendo resultado. Porque é natural do ser humano. A gente faz um monte de curso e não coloca em prática. Só que não adianta nada fazer um monte de curso, se encher de conhecimento e não colocar em prática. Tem que colocar em prática, nem que seja na sua vida. Nem que seja na sua vida, na forma como você faz a gestão da sua vida, dos seus relacionamentos. Não consegue fazer dentro do escritório? Não consigo, meu escritório. Então, faz na sua vida, sabe? Coloca isso em prática, na sua vida pessoal, na sua vida familiar, na sua vida com seus amigos, com as pessoas com quem você se relaciona. Mas coloca alguma coisa em prática para você ver essa mudança e você começar a viver essa mudança. Obrigada, viu, Liliane? Obrigada a vocês, tá? Lisandra, eu gostaria de agradecer por você ter colocado no final do curso, né, os perfis, foi eu que pedi na primeira aula. Foi você, Ana Paula, é isso. Te agradeço. Eu também não estava aqui com o meu vídeo aberto, porque eu estou em casa e está meio bagunçado, mas enfim, a Carmen tem razão. Eu sinto isso também, acho que em respeito ao palestrante, né, e até por ser um grupo, é muito importante ter o vídeo aberto, mas a gente também respeita aqueles que não querem abrir por algum motivo que cada um que sabe, né, por qual motivo, né? Na aula passada, meu filho, de repente, entrou. E eu tinha me esquecido que eu estava com o vídeo aberto, eu estava em casa, então, assim, é tudo meio muito misturado hoje, né? Então, a gente tem que ter bastante cuidado, né? E respeito, enfim, e as pessoas compreenderem, né? Também. Mas, realmente, quando eu palestro e não tem ninguém, é muito ruim. Parece que você está falando para o nada, né? E, então, você sempre olha para aqueles que estão com o vídeo aberto, né? Eles acabam participando mais. E assim, o intuito do curso é ser participativo, que eu falei para vocês aqui no início, né? Vamos tentar fazer um curso participativo. E a gente acaba, nesse mundo online, a gente acaba perdendo o que a gente tem no presencial, que são aulas mais participativas, que as pessoas trocam ideia, interagem. A gente precisa tomar esse cuidado para que a gente não perca, nesse mundo online, a parte boa que a gente tinha, né? No presencial, que é essa troca. É muito valiosa essa troca. Se eu só ficar falando aqui, eu estou falando um monte de coisa para vocês que não necessariamente vocês vão ter como verdade, né? E não necessariamente o que eu estou falando aqui é uma verdade absoluta. Eu quero ouvir, né, de vocês também, como é que é, como é que você faz a gestão, a opinião de vocês, como é que é, o que vocês acharam, porque daí um aprende com o outro. E essa é a troca mais valiosa. Sabe? Essa é a troca mais valiosa, é aprendermos juntos, Tá? Obrigada, viu, Ana Paula? Obrigada a você. Então, gente, muito obrigada, tá, por esse curso, eu amei dar esse curso aqui para vocês, gostei muito, tá? E aí, qualquer coisa que vocês precisem, queiram comentar, coisas que vocês implementaram dentro do escritório, como é que foi indo, conversem comigo, vão lá na minha rede, vocês têm aí agora meus contatos, vocês têm, né, minhas redes sociais, mandem lá a mensagem, olha, eu fiz isso no meu escritório, não sei o quê, deu certo, o pessoal está gostando, está tendo esse resultado, eu quero saber, tá? Os vídeos estão todos lá, que eu passei aqui, botem esses vídeos, compartilhem esses vídeos, busquem mais vídeos, se vocês também quiserem. Lisandra, eu queria um vídeo assim para minha equipe, para passar isso para minha equipe, o que você acha? Você tem algum? Eu também posso passar para vocês, algum para treinamento de equipe. E aí é isso, gente, os slides estão todos lá, assistam os filmes, e o meu livro já chegou, viu? As 15 lições o legado lá, as 15 lições de liderança do All Blacks. Recomendo, viu? Muito bom. Recomendo. Tá bom? Então,
Espero que a gente se veja em breve em algum outro curso aqui da VPI. Tá Obrigada, bom? E que em breve Lisandra. a gente possa se encontrar Obrigada. pessoalmente, aula online, aula presencial. Seria ótimo. Seria ótimo. Vamos aguardar. Tchau, obrigada. Tchau, gente. Boa noite. Obrigada. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.